Presta atenção, se liga só, se já foi no mecânico e ele falou para você que precisava passar o aparelho no seu carro, assiste o vídeo a seguir que eu vou te falar o que é passar o aparelho, o porquê se faz isso e se isso vai resolver o seu problema. Ah, tem um detalhe, se você gostar, compartilhe o vídeo aí para a gente divulgar mais esses conteúdos que a gente vem postando. Então vamos lá, o que é esse tal desse aparelho? Tá? É importante falar, antes de falar o que ele é, falar do valor dessa ferramenta, do preço dessa ferramenta. Eu tenho equipamentos no mercado hoje que custam menos de R$1.000, que na verdade é apenas um conector, e você baixa um aplicativo de celular e usa ele via Bluetooth. E eu tenho equipamentos que vêm da China, inclusive esses equipamentos, e eu tenho equipamentos hoje que custam em torno de R$20.000, R$25.000, depende da marca e do fabricante. O mais importante, antes de mais nada, é saber que a ferramenta em si só não conserta o veículo. Eu preciso de um operador eficiente atrás dessa ferramenta. O que eu estou falando? A pessoa que estiver manuseando essa ferramenta tem que saber lidar com ela, tem que entender de mecânica, tem que entender de eletricidade, tem que entender de injeção eletrônica, tem que entender do componente que você está trabalhando, do componente que está com defeito. Pode ser, inclusive, um defeito de ABS, um defeito de airbag, um defeito de painel. O equipamento, na verdade, o que ele faz é simplesmente criar uma comunicação, no caso da injeção eletrônica, por exemplo, entre o equipamento, o scanner, o aparelho, com o módulo de injeção, se for o caso da injeção eletrônica, ou com o módulo de ABS, se for o caso do ABS, ou com o painel, depende do componente que ele está fazendo o diagnóstico. Essa ferramenta vai fazer essa comunicação e vai perguntar para a peça o que está acontecendo. Na verdade, ela consegue fazer uma monitoria dos componentes que essa peça administra, né, que mandam informações para ela, e consegue verificar algum defeito ou outro que possa apresentar esse componente ou o sistema elétrico que esse componente atua. É importante também a gente salientar que a ferramenta em si, como eu já disse, não vai resolver o problema e que ela não é muito precisa, 100% precisa. Ela, por exemplo, pode te dar um defeito num determinado sensor e não ser o defeito do sensor, ser um defeito, por exemplo, do sensor estar desconectado, ou do fio estar quebrado, ou do fio estar em curto. Então isso pode acontecer. Vamos para cá para o scanner que eu vou mostrar exatamente como que isso funciona. Quando eu entro aqui com o scanner, né, com a minha ferramenta de scanner, indiferente de marca, tá, pessoal? Esse equipamento é um equipamento muito bom, mas não é o único de mercado. Então tem várias marcas no mercado e, como eu já disse, o importante não é o scanner em si, necessariamente, a ferramenta em si, e sim o profissional. É óbvio que existem ferramentas que te dão mais recursos e ferramentas que dão menos recursos, e isso justifica inclusive o preço que ela custa. Mas não é só a ferramenta, né? Eu costumo dizer que não adianta dar um bisturi para quem não é médico que não vai resolver o problema, ele vai te matar e não te curar. Então vamos lá. Aqui eu tenho várias funções dessa ferramenta, eu vou no scanner. Quando eu vou no scanner, eu tenho várias marcas de veículo, e aí no caso aqui eu conectei num Celta. Então nós vamos aqui na Chevrolet, o ano desse Celta é 2010. Eu vou aqui procurar o Celta, ele já me deu o modelo de injeção eletrônica do veículo que está aqui, eu dou um OK. Aqui ele me abriu todas as possibilidades que ele consegue trabalhar, motor, módulo de conforto, imobilizador, e aí ele vai ter ABS, vai ter airbag, dependendo do veículo se tivesse. E aí eu vou aqui em motor, só para a gente poder exemplificar e o vídeo não ficar muito longo. Nesse momento ele está buscando a comunicação com o carro. Ele achou a comunicação com o carro. Quando eu entro aqui em códigos, eu vou verificar os defeitos que eles estão acusando aqui. Então, nesse caso aqui, esse veículo tem 3 defeitos listados. Quem que me deu isso? Não é o equipamento só está me mostrando. Quem que achou esse defeito foi o módulo de injeção, é esse que você está vendo aí na tela agora. Então, considerando aqui esses defeitos que a gente viu, né, eu começaria um diagnóstico de defeito em cima do que eu estou vendo aqui. E essa é a diferença entre o profissional que vai ler isso aqui e trocar a peça e o profissional que vai fazer o teste no componente. Por quê? Às vezes eu troco a peça e o defeito é fiação. Depois que eu terminei o trabalho, eu venho aqui e apago as memórias de avaria. Quando eu faço esse procedimento, eu apaguei as memórias de avaria, talvez eu entrar aqui em códigos de novo
e eu já não tenho mais avarias gravadas. Aqui está sem código de defeitos, né? Sem códigos presentes. Então, quando eu fiz isso, eu apaguei. Isso não quer dizer que o defeito não está mais presente no veículo, porque eu não funcionei o veículo, não andei com ele, então às vezes eu vou funcionar, não vai aparecer, mas quando eu andar vai aparecer, e isso aqui, pessoal, não resolve o problema. Uma forma de tentar resolver o problema seria ver os dados do veículo. Então, quando eu venho aqui em dados, eu vou ter várias informações dos componentes que estão ligados na injeção eletrônica. E aí, sabendo qual é o valor que tem que dar, por exemplo, num sensor de posição da borboleta, num sensor de temperatura, qualquer componente aqui, talvez por aqui eu começaria a fazer um diagnóstico. Mas é importante que o profissional saiba utilizar o multímetro, utilizar um esquema elétrico, fazer a leitura dos componentes de uma forma em que essa ferramenta aqui, ela acabe sendo um guia para ele e não a ferramenta que vai resolver o problema, porque o scanner não resolve o problema de ninguém. Eu tenho algumas outras formas de fazer alguns testes aqui que a ferramenta me dá, mas eu lembro sempre que o scanner não resolve o problema de ninguém. Então é isso, pessoal. Como eu já disse, existem várias marcas de ferramenta, vários modelos de ferramenta, e a diferença que se faz entre uma ferramenta que custa menos de R$1.000 e uma ferramenta que custa mais de R$20.000 é o profissional. Se o profissional souber lidar com a ferramenta de mais de R$20.000, com certeza ele vai fazer milagre, ele vai conseguir consertar muita coisa, vai conseguir trabalhar muito bem. Agora, se o profissional também souber trabalhar com uma ferramenta que custa menos de R$1.000, é um guia para ele e vai funcionar bem. O profissional que não tem treinamento, o profissional que não está buscando informação, o profissional que não está atento ao mercado, com certeza ele está fora desse mercado. Então, dê valor ao seu mecânico, aquele profissional que está em busca do conhecimento. Esse profissional, com certeza, vai poder ajudar e vai poder resolver o seu problema de uma forma em que talvez não fique tão caro e muito provavelmente a gente resolva o problema ele resolve o problema aí com uma certa destreza e com uma certa habilidade. E é importante entender o que é caro e o que é barato, né? É lógico que eu estou com um problema muito grande lá e é óbvio que não vai ser precinho de banana e a gente também tem que valorizar o profissional aí, tá ok? Muito obrigado, eu fico por aqui. Como eu já disse antes, compartilha esse vídeo aí para a gente poder divulgar essas informações. Valeu, um abraço, até mais!